Boa noite a todos. Em nome da Sociedade de Pediatria, do Departamento de Adolescência, dou boas-vindas a todos. Gostaria de apresentar a professora Gilca Starling Diniz, e não dá nem para falar da professora todo o seu currículo, viu, professora Gilca? Vou apenas simplificar aqui. A professora ela é médica pediatra e biatra da área de saúde da criança e adolescente da Universidade de Brasília. Ela participa da equipe multidisciplinar do ambulatório de transtorno e desenvolvimento com foco em autismo e do ambulatório multidisciplinar da saúde do adolescente, né, do HUB da Universidade de Brasília. Fora outras atuações que ela já teve no Ministério da Saúde, né, e na Universidade de Brasília como decana, e nós vem nos brindar, então, com esse tema, né, que com certeza vai nos acrescentar bastante, ainda mais nesse momento em que esse foco, com certeza, vai trazer, né, nesse momento que foi tão introspectivo, né, e tão marcante que vivenciamos ainda da pandemia e que fez com que nossos adolescentes, né, tiveram que ficar mais em casa, e com certeza houve essa influência das mídias, né, esse impacto, e com impactos aí nesse neurodesenvolvimento. Então, a professora vai ter aí o tempo que nós estamos esperando, professor, no máximo aí uns 30, 40 minutos aí para sua apresentação, e que depois nós vamos abrir para todos, assim, ter um espaço, né, para discussão riquíssima, que a gente quer ouvir vocês, quer ouvir considerações, quer poder conversar e construir um diálogo e uma conversa que com certeza vai ser bastante proveitosa. Então, professora Gilca, como você está com a palavra aí, antes de mais nada, já é um agradecimento pela sua presença. Obrigada, Carmen. Obrigada a todos, agradeço à sociedade, a equipe toda do Departamento, né, de Saúde do Adolescente pelo convite. Eu gostaria de fazer, que é um tema muito instigante, eu gostaria de ter sido mais provocativa, né, porque eu acho que esse debate que nós estamos fazendo agora, né, ele é muito similar àquele debate estabelecido nas décadas de 60, 70, né, por nossos pais. Quer dizer, nossos filhos vão ver TV ou não, nossos filhos vão estar vendo revista em quadrinho. Eu lembro que na minha casa não se podia ler revista em quadrinho, fotonovela, nem pensar, né? Então, assim, o mundo ele vai mudando, né? E as discussões, quer dizer, no século XX nós discutimos isso, né? E hoje, no século XXI, nós discutimos a questão das mídias. A minha discussão, ela vai um pouco, assim, eu acho que a gente falar em mídia, né, nas mídias sociais, eu acho que, assim, a minha provocação nessa apresentação, principalmente, é no sentido de que eu creio que nós pediatras, né, e biatras, temos um dever, temos, na verdade, que assumir o protagonismo da discussão das mídias para alavancar, né, a educação e o neurodesenvolvimento de crianças e adolescentes. Então, por quê? Porque é uma ferramenta que pode ser usada, assim como todas as ferramentas, né? O martelo pode matar e o martelo pode construir casas, e eu creio que as mídias sociais são uma grande ferramenta que nós temos, né, para que a gente possa, então, alavancar algumas questões aí importantes, né, principalmente naquelas pacientes que têm algum tipo de transtorno, déficit de aprendizado, e se a gente conseguir, então, trabalhar isso de uma forma bem, vamos dizer assim, bem inovadora, e que nós possamos, assim, não ver só como algo ruim, mas que também é algo que é da nossa contemporaneidade, né? Eu vou fazer eu gosto muito de filosofia, quem me conhece sabe disso. Eu gostaria de lembrar, então, assim, essa questão, né, que eu estava dizendo anteriormente, eu acho que tem muito a ver com o que Zygmunt Bauman falava na Vida Líquida, né? Então, em nos seus livros, onde ele fala da fluidez, né, dessa sociedade contemporânea. Então, eu creio que nós podemos, né, enquanto pediatras, enquanto profissionais que estão antenados com o crescimento, com o desenvolvimento, com novas maneiras, né, de pensar, né, letramento,
alfabetização e toda a parte, né, educacional, também que nós possamos, então, ser protagonistas nessa discussão. Né? Então, lembrando Debord, né, eu gosto muito, o Guy Debord tem um livro que é fantástico, quem não leu, vale a pena ler, principalmente neste momento agora, das nossas vidas, né, que é A Sociedade do Espetáculo. Então, um livro, se não me engano, foi de 62, onde ele lançou esse livro na França, aonde ele faz essa discussão, né, dessa sociedade do espetáculo, é como se você estivesse vendo o nosso século agora, né? Então, toda a vida das sociedades em que dominam as condições modernas de produção aparece como uma imensa acumulação de espetáculos. Essas são algumas citações dele. O espetáculo é o sol que nunca se põe no império da passividade moderna. Parece que a gente está nesse aqui, né? 2021. No mundo realmente invertido, o verdadeiro é o momento do falso, né? Isso aqui essa citação é como se eu tivesse, né, vendo o Instagram. Então, o Zygmunt Bauman, né, ele diz: as redes sociais são uma armadilha. Então, o velho limite sagrado entre o horário de trabalho e o tempo pessoal desapareceu, né? Nós vimos isso agora na pandemia. Estamos permanentemente disponíveis, sempre no posto de trabalho. Tudo é mais fácil na vida virtual, mas perdemos a arte das relações sociais e da amizade. Esquecemos o amor, a amizade, os sentimentos, o trabalho bem feito. O que se consome, o que se compra, são apenas sedativos morais que tranquilizam seus escrúpulos éticos. E a frase que eu gosto muito, né? Eu citei várias vezes essa frase na pandemia, porque a minha opinião, não sei a de vocês, nós vivemos uma pandemia de Covid e uma epidemia de tolices, né? Porque cada um que tinha um CRM se arvorava a dizer coisas, né? E que prejudicou e muito, principalmente no Brasil, né, o controle mais rápido da pandemia. Acho que menos pessoas morreriam se a gente tivesse realmente, né, a ciência pudesse ver aquela história, né? A ciência, o cara está vendo cair umas aguinhas do prédio, acha que é chuva, e a ciência percebe que é a água do prédio que está caindo, que não é chuva, né? Então, essa é a grande discussão, né, que a gente faz, né? Então, Humberto Eco diz o seguinte, que as redes sociais dão direito de falar a uma legião de idiotas que antes só falavam em um bar depois de uma taça de vinho, sem prejudicar a humanidade. Então, eram rapidamente silenciados, mas agora têm o mesmo direito de falar que um prêmio Nobel. É a invasão dos imbecis. Isso é forte e eu acho que é muito pertinente, né, até para a gente fazer essa discussão. Então, entendo que a questão não é se as crianças e adolescentes estavam cada vez mais expostas à tecnologia, mas o que essa exposição significa para seu neurodesenvolvimento e para sua inserção na sociedade. É aquilo que fez a provocação anteriormente, né? Como que nós vamos fazer para trabalhar isso de uma forma que seja uma forma que nos dê o protagonismo dessa ação. Então, eu gostaria de passar muito rapidamente a pesquisa TIC Kids Online Brasil de 2019. Essa pesquisa é de acesso, né, público, e ela foi, né, para as crianças e adolescentes, ela é feita desde 2012, 2013, e para as crianças e adolescentes, a gente pesquisa o perfil do uso da internet, as atividades realizadas na internet, que as redes sociais são acessadas, as habilidades para o uso da internet, a mediação para o uso, o consumo, os riscos e os danos. Para pais e responsáveis, o perfil do uso da internet, consumo, mediação para o uso da internet e uso seguro da internet. Então, ela traz alguns dados muito preocupantes e eu imagino que a próxima pesquisa, porque ela foi feita, a gente vai ver aqui que os dados foram coletados antes da pandemia,
Eu creio que agora, com a pandemia, a próxima edição da pesquisa, ela deve ser alarmante para nós, né? Mas já era alarmante. Se a gente pensar que 1 de cada 3 internautas são crianças ou adolescentes no Brasil, né? E vários equipamentos, como telefones, celulares, smartphones, fazem parte do arsenal de 95% das crianças entre 9 e 17 anos, e 36% das crianças na pesquisa acessavam jogos online. Então, gente, então se torna fundamental saber quem é o espelho ou modelo referencial durante essas diversas fases desse crescimento e desenvolvimento cérebro-mental e emocional, se são os pais da família, ou se são as telas, as redes sociais, e essa indústria do entretenimento, né? Porque antes a gente tinha só... a gente lembrar que né, até bem pouco tempo atrás, era a indústria do entretenimento, que eram as grandes redes de TV, as grandes redes educacionais, que detinham esse poder. A internet não existia, não era livre, qualquer um pudesse postar, né? A gente tem até, eu vou discutir lá mais no final, aquilo que a gente chama as 4 revoluções industriais, 4 revoluções, né, do mundo, né, que são colocadas agora. Então, assim, é muito importante a gente entender de que lugar a gente está falando, e não adianta a gente ficar só nesse discurso contrário. Eu acho que a gente tem que partir para um discurso propositivo, né? Então, o público foi de adolescentes e crianças, né? Aí mostra o tamanho da amostra, né? E foi coletado de outubro a março de 2020. Então, vocês viram que a pandemia, né, ficou aí de fora da coleta dos dados. Desculpa, eu passei para frente. Aqui é mais um enquadramento teórico, então acho que não interessa, né? Eu acho que é assim. Então, se pesquisou o uso da internet nos 3 meses. O que a gente vai ver? Né? Que a população urbana ela acessa mais, né? Que há é igual masculino e feminino, né? Eu não sei como que eu fecho isso aqui. Tá. Masculino e feminino. Nós vamos ver, então, aqui nas faixas etárias, a gente vai ver que na adolescência final, né, no término da adolescência, eles acessam mais, né? A classe social A e B, 100% das crianças acessam, né? E nos domicílios que têm internet, o acesso é maior. A gente, então, vê isso, né? Quer dizer, onde se acessa mais, né? Centro-Oeste, Sudeste e Sul, né? E a maior parte das crianças, então, da região Norte e Nordeste, né? Não tem acesso à internet, né? Então, 4,8 milhões de crianças e adolescentes, 18% da população, né, de crianças e adolescentes brasileiras não tem internet em casa. Então, isso nós vimos, né, como pediatras, inclusive uma luta grande aí para o retorno à escola presencial, porque se fez vários planos, né, várias medidas contingenciais para a pandemia, mas não foi feita nenhuma medida, ao meu ver, né, nenhuma medida contingencial para que essa criança que não era assistida em casa, via um momento violento, a gente viu um aumento da violência doméstica, que essa criança, né, não tivesse o ambiente protetor da escola, e isso com todas as consequências, né? Aí a gente vê, né, não tem internet em casa, e toda a distribuição, né, da questão da religião ainda, né, a gente vê isso, uma porcentagem dessas crianças que não sabem usar a internet. O dispositivo para usar a internet, então a gente pegar lá de 2012, quando começa a pesquisa, né, era o maio de 2012, 2013, que a gente vê aqui, onde o computador ele era, né, aquilo que se mais acessava a internet, né, 90% era acessada por computador, isso passa 95% agora por celular, né? Então, a maior parte das crianças, 58% delas acessam, né, a internet por celular. Aí os dispositivos por classe social, né? A gente vê aí, né, a questão do telefone celular, os computadores, a televisão e os videogames.
O local de acesso, a casa é o local de acesso mais frequente, né? Ai, gente, desculpa, a minha cachorra aqui. A casa de outra pessoa, né? A escola, em deslocamento, né? Em centro público de acesso, em centro de acesso gratuito, né? Então, as atividades, né, realizadas, então, as oportunidades e práticas. 83% assistiu vídeos, programas, filmes e séries, aí a gente atribui muito isso, né, atribuído na pesquisa, se vocês forem ler, a TikTok, né, principalmente aos vídeos do TikTok, né, a gente vê isso na pesquisa, é colocado, né, 76% para trabalhos escolares, 68% redes sociais e música, e aqui a distribuição por classe. As atividades, né, com relação à educação e à busca de informação, e aqui é muito interessante para a gente esse quadrinho azul, que procurou na internet informações sobre saúde. Tem uma pesquisa muito interessante que nossos alunos de saúde do adolescente apresentou esses dias para nós, né? Uma pesquisa feita no Reino Unido e na Austrália sobre o uso de informações de saúde, principalmente para a saúde mental. Então, é uma área que é pouco explorada, nós estamos explorando pouco isso, né? Então, vocês vão ver que a pesquisa, isso aumenta um pouquinho mais aqui na faixa etária mais velha, né? E principalmente pela classe A e B. A comunicação em redes sociais, né? A gente vai ver, então, que a classe A, ela faz, né, um uso das redes sociais, mas principalmente, né, a gente vê aqui, né, em crianças, as crianças de 15 a 17 anos são as que fazem mais uso e mais procura de comunicação na rede social. Aqui é a multimídia entretenimento, aqui é mais ouvir música, os vídeos e tal, isso é mais para a gente, deixei os dados da pesquisa para a gente ver. E aqui, aquilo que é riscos e danos, né? Então, a gente vai ver que 22% viu cenas de violência, né, no total, e vocês viram aqui, olha, grande parte do sexo feminino, isso chamou a minha atenção. Para ficar mais magro, de cometer suicídio, né, que é esperado, né, forma de machucar a si mesmo, experiência e uso de drogas, né? Aqui viram a internet, imagem ou vídeo de conteúdo sexual, né, masculino aqui é mais mensagens de conteúdo sexual, tanto masculino quanto feminino. Crianças e adolescentes que foram tratados de forma ofensiva, então, na internet, né? Isso aconteceu só uma vez em 14%, né? Mais no sexo feminino, né? E mais na faixa etária mais velha, né? E a pessoa que mais causou ofensa foi amigo ou amiga da sua idade, né? E achei muito interessante esse dado, que é seus pais ou responsáveis, né? Isso é algo que chama bastante a atenção da gente, né? 43% dos adolescentes viram alguém ser discriminado na internet, e aí eu acho que a gente, né, está de frente àquilo que é o cyberbullying, né, que se tornou um problema sério, né, até porque a gente tem uma plateia, né, para isso, né, e 7% desse sentido, 7% sentiu ter discriminado na internet. Aqui para cá, se não me engano, vem um dado, não. Eu acho que é interessante a gente, nessa questão da discriminação, do cyberbullying, a gente entender, né, da questão das plateias, né? A gente tem, então, uma plateia que é chamada plateia omissa, né? E isso aí é um papel importante, tanto de nós pediatras e biatras, quanto de educadores, nós que somos educadores também de uma forma geral, trabalhar com os adolescentes, né, e as crianças, porque a gente tem uma plateia que é omissa, a gente tem uma plateia que é protetiva, então a gente tem que trabalhar habilidades e competências, né, dos nossos jovens, para que eles sejam plateias protetivas, né, e não uma plateia coautora,
né? Então, a gente lembrar que tem 3 tipos de plateia: a omissa, a protetora e a coautora, e um dos trabalhos que a gente precisa fazer com relação às mídias é trabalhar com os nossos adolescentes, no sentido de que eles sejam, então, uma plateia protetora. Mas grande parte tem muito medo com relação a esta questão. Situações vivenciadas, né? Isso é bastante interessante. Então, tentei passar menos tempo na internet, mas não consegui. Eu deixei de fazer coisas que devia fazer, 24%, e vocês vão ver que nas faixas etárias mais velhas, né, isso é mais, né, é mais gritante, esses dados, né? Me peguei navegando na internet sem estar realmente interessado no que via, e aí a gente vai ver que está muito relacionado, né, à liberação dopaminérgica, né, e de ocitocinas que tem, né, no uso dos tecladinhos, né? Me senti mal em algum momento por não estar na internet, né? Deixei de comer ou dormir por conta da internet. Aqui a ajuda dos pais ou responsáveis, a grande parte da população de 15 a 17 anos acha que sabe mais que os pais, né? E grande parte, vocês vão ver, não tem ajuda todos os dias dos pais. Aqui é a mesma coisa, que a permissão para uso, aqui é o que os pais responsáveis permitiram e o que se faz, né? Então, vocês viram que tem uma discrepância grande. Com relação à orientação dos pais, né? Os pais até conversam um pouco mais sobre o que está fazendo, né? Mas a gente ainda precisa trabalhar bastante nesse uso, né, e medidas mais protetivas. Aqui se verifica, né, se os pais verificam, vocês vão ver que grande parte dos pais não verifica, ou uma grande parte também não tem aquele histórico de registro dos sites visitados, né, porque tem um programinha que você faz isso, coloca no celular do seu filho. Eu, particularmente, né, a não ser que o paciente seja um drogadito, eu sou contra isso, né, o pai fazer isso, porque eu acho que nós temos que trabalhar principalmente a autonomia. Eu fui uma mãe que nunca abri a gaveta dos meus filhos, né, nunca abri nem para saber se tinha maconha lá dentro ou não, porque eu acho que a gente trabalha de outras maneiras, né, mas isso está aberto à discussão. Eu sei que tem muitos de vocês que orientam os pais a fazer isso, registro dos sites visitados, inclusive das mensagens da internet. Aqui eu queria um pouquinho recordar alguns conceitos, porque se a gente não recordar conceitos, a gente não vai entender nunca por que nós estamos, então, por que a gente tem tanto, por que o cérebro, né, precisa tanto, por que o cérebro, a gente precisa realmente vigiar isso, a gente precisa realmente entender um pouco dessa questão do uso das telas e da internet, como isso afeta o cérebro, principalmente o cérebro em desenvolvimento. A gente, então, só para a gente recordar um pouquinho, né, e como a Sandriana me perguntou se isso podia ser aberto para outras pessoas, eu achei que era importante a gente colocar alguns conceitos, mesmo para a gente mesmo, né? O desenvolvimento neuropsíquico, né? A gente tem que entender, né, que o desenvolvimento é um processo de construção da identidade humana, que resulta, então, da interação entre as influências biológicas, né, que são próprias da espécie e próprias da espécie do indivíduo, né, a história de vida do indivíduo e seu contexto cultural e social. Então, gente, olha, o neurodesenvolvimento ele é físico, social, emocional e moral, né? A gente tem que lembrar que eles são assincrônicos e independentes. Então, com relação, né, a gente tem aí a questão física, as alterações hormonais, né, do desenvolvimento do adolescente, o cognitivo, o funcionamento do cérebro, né, que principalmente requer uma interação real, né, e é um grande desafio, né, o emocional, que como processa as informações, né, o social aí, emocional, como processa as informações, né, e as emoções, o social, né, os relacionamentos, as redes sociais, relacionamento com a família, com os pares, né, e
o moral, né, que é como avalia os valores e todo o meio, né, o meio onde se está. Então, a gente entender que a gente, né, ser humano é ser humano porque a gente dá sentido e símbolo às coisas, né? Então, lembrar sempre que isso é, inclusive, questão aí, os residentes e tudo mais, é questão sempre de prova de residência médica, né? Como se dá o neurodesenvolvimento, né, na adolescência, que é assíncrono e interdependente. E lembrando sempre, gente, que pode ter grandes mudanças no plano original, né? O que torna os nossos cérebros diferentes é o fato que os detalhes de como os neurônios se interligam e vão seguir uma história própria, né? Então, a história de vida de cada um de nós constrói, desfaz e reorganiza conexões sinápticas entre bilhões de neurônios. Então, a gente tem que lembrar, né, nós lembramos sempre disso, né, a questão de como, então, o cérebro se organiza. É interessante, né, eu me formei em 83, então a gente ainda estudou que neurônio não se regenera, a gente sabe que não regenera, mas que os gliócitos eles transformam em novos neurônios, e que a gente vai ter poda neuronal a vida inteira. A gente tem 3 grandes podas, né, aos 2, aos 5 e aos 7 anos, mas que a gente vai estar ao longo do tempo todo. O nosso cérebro tem uma coisa que hoje a gente sabe bem, que é a neuroplasticidade, que é muito bacana, né? Isso nos propicia muitas possibilidades, né? Então, aquilo que eu disse anteriormente, quanto melhor nós entendemos o cérebro, melhor podemos educá-lo. Então, o amadurecimento cerebral, só para a gente recordar, ele se faz de trás para frente, né? Aqui um pouquinho das funções cerebrais, e o lado esquerdo e o lado direito, né? Que a gente sabe aí das funções de cada um. A gente lembrando, então, quanto mais azul, mais maduro, então, aí é aquilo que eu falei, um cérebro de 5 anos, né? E um cérebro de 20 anos, como que essa maturação vai se dando e como que ela vai se organizando. Então, a gente falando, né, nessa neurobiologia do neurodesenvolvimento, a gente vai ter que, assim, eu vou dividir em 3 grandes grupos, né, que é o que a gente estuda, e hoje tem um livro muito bacana, né, não tá ainda no Brasil, ele é inédito no Brasil, do Rafael Guerreiro, um espanhol, não sei se alguém viu, né, sobre onde ele explica, né, ele fala que é muito importante para os pais de crianças e adolescentes entenderem o cérebro, então ele fez um livro para que as pessoas pudessem entender o cérebro, e ele fala exatamente, ele usa assim, cérebro vermelho, amarelo, vermelho é aquele que a gente não consegue mexer, que seria, né, o nosso sistema R, o nosso sistema reptiliano, que tem mais de 500 milhões de anos, né? O nosso sistema límbico, então ele divide o cérebro em verde, amarelo, se não me engano, laranja e amarelo, verde, laranja e azul, se não me engano, se eu não estou errado. E ele explica isso, explica o neurodesenvolvimento a partir desse diagrama de cores, e é muito interessante. A gente tem o sistema límbico, então, que é envolvido nas reações de memória, que tem 200 milhões de anos, e nós temos o córtex pré-frontal, que tem somente, né, 200 milhões de anos. Então, assim, só para a gente recordar, a nossa herança reptiliana, né, o nosso complexo R, é aquilo que a gente não muda, né? É aquilo que, assim, eu me sinto feliz, sinto seguro, sinto livre de perigo, eu respiro, meu batimento cardíaco, meu piscar de olhos, é aquilo que eu aprendo, né, quando eu aprendo a andar de bicicleta e nunca mais esqueço, né? Aquilo que é o meu controle sobre o instinto de sobrevivência, né? É a parte mais egoísta do cérebro, está muito ligada à preservação individual, né? E aí tem as bases dele. O sistema límbico, que é a nossa herança mamífera, né? Nós temos as responsabilidades, aí tem 200 milhões de anos, e ele é responsável pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, pelos nossos relacionamentos, pelo carinho, lembranças, sonhos, brincadeira, aprendizado. Muito importante o sistema límbico no aprendizado, principalmente aprendizado de longo prazo, né? Se eu perguntar aqui para alguém o que ele comeu,
no dia 20 de dezembro de 2020, ele não vai saber. Mas eu vou saber. Por quê? Porque é o dia do meu aniversário, então tem toda uma emoção ligada com aquele dia. Então, ele nos propiciou criar laços sociais que ajudam essa sobrevivência em sociedade. Então, ele fica feliz quando? Quando ele sente confiança, quando cria laços e principalmente com reconhecimento. O nosso neocórtex, que é a nossa herança símia, né, ele está muito tem 200 mil anos só, e aí a parte, né, as principais partes que compõem, então ele é responsável pelo pensamento, pelo planejamento, pela linguagem, pela lógica, pela vontade consciente, pela percepção sensorial, pelo raciocínio especial, pelos comandos motores, pela memória intelectual. Então ele está feliz quando? Quando ele aprende, quando ele antecipa recompensas futuras, né? E quando ele conecta propostas. É aquilo que nos permitiu prosperar, que nos deu condição de viver em sociedade, né? Então, a gente lembrar sempre que esse neocórtex ele faz totalmente as conexões, né, neuronais dele vão estar totalmente prontas lá por volta dos 17, 18, 20 anos. Então, a gente brinca no ambulatório, né, tem uma brincadeira assim, não tem neurônio para isso, é porque não tem conexão ainda, né, para que entendem. Isso é difícil, às vezes, os pais, quando a gente explica. Quando eu dou aula no nosso curso de adolescência normal, e muitos dos nossos alunos, ao final da aula, falam assim, mas doutor, isso tudo é adolescência normal? Então, é normal, né? É um momento, assim, né, é um momento de grande transformação, é um momento... E o que nos mantém conectado, né? O nosso sistema reptiliano e o nosso sistema mamífero, nosso sistema límbico. E por que o adolescente, então, principalmente adolescente, é sistema límbico puro, né? É emoção, emoção, tudo assim, né? Tudo aquilo que excita, né? Que estimula. E tem todo o sistema sensorial, que aí a gente já sabe, e aí o sistema sensorial, e é como interessante, eu deixei isso para a gente ver, né? As palavras vistas, então está lá atrás, no nosso sistema reptiliano, as ouvidas emitidas estão já no nosso sistema límbico, e as palavras pensadas no nosso neocórtex, né? Isso é bem interessante isso, e, assim, lembrar do nosso sistema sonestésico, né? E que a gente tem visto muito falar de inteligência artificial, mas muitos de nós viu o filme Matrix, né? E a gente lembra que o protagonista do filme, ele ele trai os seus companheiros, né? Para a inteligência artificial, porque ele tinha prazer, mesmo que ele percebe, sabe, que é uma vida de ilusão, ele prefere ficar naquela vida de ilusão que é a vida de recompensa. Então, isso é muito interessante, né? Eu acho que tem tudo a ver com isso que anda acontecendo com relação às redes sociais, porque grande parte das pessoas, nós temos vários pequenos Matrix por aí, né? E aí a gente entender, assim, como que o cérebro aprende. Então, por que eu coloquei esse slide aqui? Porque aí vem da minha provocação anterior, né? Na mídia, a gente lê, a gente ouve, a gente observa, a gente vê e ouve, a gente pode discutir com os outros, né? A gente pode fazer, eu vejo, por exemplo, a minha neta ver aqueles vídeos de fazer artes manuais, ela adora, né? Então se faz e ensina para os outros. Então, gente, se vocês forem ver, se for pegar, né, como o cérebro aprende, a mídia ela tem condição de lidar com tudo isso, né? Aí a gente vai conversar depois um pouquinho lá para trás, e a questão da corporalidade, né? Acho que a gente tem recursos para isso, né? Mas a gente vai falar um pouquinho disso também. Então, há alguns problemas médicos e alertas à saúde. Eu não vou me ater assim muito nisso, vou falar mais passando, né? Assim, lembrando que a tecnologia, porque isso é algo que nós estamos lidando direto, né? Eu acho que é muito mais interessante a provocação mesmo, a gente discutir um pouquinho como a gente vai lidar com as tecnologias, né? Eu acho que eu faço a provocação aqui da gente ter um grupo, né, na sociedade para poder discutir um pouquinho sobre isso e fazer algumas proposições.
A tecnologia, então, quando usada de forma inadequada, abusiva, né, sem planejamento, ela ocupa espaço de atividades que são de extrema importância para a criança, né? Lembrando, né, que a gente aprende, né, que a criança aprende, né, é com aquilo que é lúdico, a criança aprende com tocar, com ver, com cheirar, com tudo isso, né? Então, a gente ensinar, né, tudo isso está interrelacionado. Então, a importância para a criança e adolescente, então, impede brincar ao ar livre, contato com a natureza e provoca uma perda da curiosidade, que é um mecanismo inato, né, da criança e do adolescente. A perda da curiosidade, ela é muito ruim, porque para a nossa neuroplasticidade, ela é ruim, né? Porque quando a gente, então, perde a curiosidade, ou quando a gente também não é provocado, né? Ou não é frustrado, né? A gente não consegue repensar novas situações, a gente não consegue lidar com o imponderável da vida, né? Uma das grandes questões nossas, né, é lidar com o imponderável, aprender a lidar com o imponderável das situações e das coisas de uma forma geral. Então, e principalmente, né, assim, raiva, frustração, né, e tudo mais, a gente acaba não consegue lidar com isso. Então, a gente vai ter, né, dificuldades de aprendizado, é um dos problemas causados, né? A tecnologia, ela habitua ao cérebro a alternar constante essas tarefas, então a criança perde muito do imaginário, né, da atenção, da imaginação, né? Então, a atenção é primordial para a retenção, né, de informação e, consequentemente, da aprendizagem, né? Então, a gente vê aí que, de uma forma geral, alguns cientistas defendem até que esse excesso pode causar mudanças físicas no cérebro, né, através da epigenética, né? Então, a gente vê que estímulos frequentes, com pouca imaginação, mudanças rápidas, né? Então, a diversidade de estímulos, ela é fundamental para o cérebro. E esse estímulo sempre muito constante é muito ruim, né? Lembrando que a curiosidade, né, e a motivação, né, ela acaba ficando em segundo plano e acaba a criança tendo dificuldade de aprendizagem. Muitas dificuldades relacionadas a isso, né? Atrasos do desenvolvimento, né? Atrasos de fala, então a gente tem visto isso muito, né? No nosso ambulatório de transtorno, nós temos visto muitas crianças que são as chamadas, a Marilúcia gosta, né, de falar assim, são os autistas de tela, né? Porque são crianças que acabam, né, que têm a única maneira de se relacionar através dessa interação. Então, elas não conseguem lidar, né, com ler mesmo, não aprendem, né, não ouvem a ler expressão facial, a ler como que a pessoa fala, o gestual da fala, né, a língua e tudo mais. Então, a gente tem esse atraso, né, desenvolvimento, da coordenação motora também, né, então, ele fica muito parado, né? Então, acaba, não tem estímulo motor adequado, e a gente sabe que isso é fundamental, né? E também para o adolescente, ele acaba ficando, então a gente tem muita obesidade, muita alteração, muita mialgia, né? Nessas crianças, inclusive com alterações de postura. Na interação interpessoal, então, quando a tecnologia ela acaba diminuindo, né, essa interação interpessoal e causando na criança uma dificuldade de desenvolver essas habilidades, né? De desenvolver essas habilidades e, com isso, a gente acaba não tendo, né, essa interação que estimula a empatia, essa capacidade de resolver problemas, a curiosidade, a inteligência, a habilidade de escuta, né?
Então, inclusive, algumas pessoas têm dificuldade de se comunicar. A gente tem visto isso em adolescentes, em crianças com dificuldade de habilidade no relacionamento em função do uso excessivo de tela. E o mediatismo constante, né, gente? Então, as crianças que usam isso, né, tem várias pesquisas que mostram, né, um aumento da impaciência nessas crianças, né, uma dificuldade grande de lidar com frustração, né, e lembrando que toda atividade acaba sendo feita de forma compulsiva, né, que cria uma motivação bioquímica no cérebro. Lembrar que cada tecladinha, né, essa atividade rápida, né, libera dopamina, né, também ocitocina, que são substâncias que dão essa sensação de prazer, né? Então, ele pode acessar as telas, né, quando está entediado e começa isso acaba viciando mesmo, né? Muda de uma tela, muda da outra. É o nosso pai lá atrás que ficava com o controle da TV mudando cada hora para um programa, né? Eu faço isso, né? A questão. Então, nosso cérebro, o isolamento social e aquilo que eu falei, com certeza nós vamos ter uma surpresa muito grande aí com os próximos dados da pesquisa, né? Tip Kids, porque o cérebro de adulto, ele não tem maturidade para esse excesso de tecnologia. Olha que a gente pode mudar, né? O da criança faz estragos ainda maiores, né? Por quê? Porque a criança está em desenvolvimento. É aquilo que eu falei, as conexões elas estão sendo construídas, né? Elas são construídas de trás para frente, vocês viram lá. Dos 5 aos 20 anos, como essas conexões cerebrais são construídas. Então, realmente, a gente tem aí, né, inclusive, vários trabalhos, principalmente no Reino Unido, nos Estados Unidos, um pesquisador importante na Califórnia, que pesquisa muito isso, né, o comprometimento epigenético, as alterações genéticas para genes de violência e tudo mais com relação a esse isolamento social e o uso excessivo de tela, né, e essas crianças acabam com dificuldade de concentração, com alteração de aprendizagem. O isolamento social, então, ele aumentou muito, né? Todos os nossos prejuízos aí são inúmeros, né? Incontáveis. Eu acho que e mesmo toda essa insegurança que todos nós vivemos, né? Com a pandemia, então, essas horas elas aumentaram consideravelmente, né? As pesquisas mais recentes apontam o uso em torno de 6 horas para as crianças brasileiras. Isso é muito sério, né? E quando eu fiz a provocação, foi exatamente isso, né? Porque é uma realidade. Será que nós temos força para mudar essa realidade? Eu acho que nós temos força para mudar o que é acessado. Como que a gente pode fazer de uma forma, né? Criar, pensar, né? Ou estimular para que pessoas pensem, né? Aplicativos e tudo mais que sejam promotores de saúde, né? Que sejam usados para promover saúde, para que as crianças e adolescentes, e mesmo nós adultos, possamos nos beneficiar disso. Então, uma das piores consequências aí, advindas, né, desse isolamento foi exatamente esse uso, né? E diante dessa ausência de aulas, né, muitas crianças ficaram mesmo o dia inteiro, e muitos pais chegam para a gente no consultório, tenho certeza que falam para mim, devem falar para vocês também, que perderam completamente o controle, né, do uso de eletrônicos e de fazer esse controle com seus filhos, né? É importante também, né, que há com muita frequência uma perda na questão das tecnologias demais, uma perda da curiosidade, lembrando que a curiosidade ela é fundamental para o aprendizado. Então, vários estudos eles mostram, né, que há uma relação cada vez maior entre transtorno de ansiedade e depressão e o uso excessivo de tela. Os especialistas então, eles explicam que o uso exagerado de internet deixa as crianças mais ansiosas mesmo, devido ao estímulo de informação, né? E não permite que o cérebro descanse, né? A gente tem, inclusive,
as convulsões, né, algumas convulsões hoje atribuídas a isso, né, e outras alterações, né. A internet ela acaba fazendo a maior parte do tempo um aprendizado passivo, né, também ali na perda da curiosidade, foi algo que eu esqueci de colocar também, que é bastante importante, né. E os pediatras, né, nós pediatras de uma forma geral, que a distração com dispositivos pode afetar muito a oportunidade da criança ela aprender por si só a se acalmar, a se autorregular, né? Então, diminui essa capacidade de gerenciamento das emoções e do equilíbrio emocional. Então, isso é bastante importante a gente colocar. Por quê? Porque a gente entende que vários estudos eles mostram que uma das questões fundamentais para a gente fazer com as crianças e principalmente os adolescentes, é treinar as competências emocionais, né? O gerenciamento das emoções. É a capacidade de enfrentar frustrações, né? É essa capacidade que vai nos gerar segurança, autoestima, que é treinar nossa autonomia, né? Então, quando a gente se frustra, né, a gente fala muito, tem essa frase, né, que crise é momento de criação, né? Então, quando a crise ela nos impulsiona a ter criatividade, a buscar novas formas, né, e buscar outras coisas, envolver outros recursos alternativos e aprende e principalmente nos ensina a lidar com o imponderável da vida, né? Porque no mundo virtual tudo é possível. Então, a gente, no mundo real, isso não é verdade, né? Então, a gente acaba não ensinando essas crianças, principalmente, eu vejo os adolescentes, e me assusta muito, não sei vocês, mas assim, a gente cada vez mais vê pais que chegam com filhos, então a criança vai deitar na maca, a criança chora. Não, 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 doutor, espera por um pouquinho. Não, 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 espera aqui um pouquinho. Não, deixa eu esperar ele acalmar um pouquinho. Gente, as crianças, elas precisam entender, né? Os pais precisam entender que tem todo um limite, né, de coisas, tem momento que nós vamos frustrar mesmo, tem momento na consulta, a gente vê muito, a criança já chega com o tablet na consulta. Eu não permito, não sei vocês, né, mas eu acho que a criança tem que já logo aprender que a consulta médica é algo importante para elas, né. A gente tem, então, aí a alteração do sono, né, o sono não reparador também, ele prejudica a aprendizagem e concentração. A gente lembrar também que a luz azul, né, emitida pelos aparelhos, ele dá um sinal para o cérebro interromper a produção de melatonina, e isso é bastante importante, né? No sedentarismo, então, tem menos recreação ativa, mais ganho de peso, né? A gente tem comer, dormir, a gente vai ver que isso está muito relacionado, né? Tem várias pesquisas, inclusive, mostrando o uso e abuso, né, de fast foods e os snacks, os snacks e tudo mais, né, nas crianças que ficam jogando, né? As alterações visuais, e aí já é um capítulo à parte, né, porque a gente tem várias questões relacionadas, né, espasmo de acomodação, embaçamento de visão, transitória, então tem várias alterações, e a postura errada, né, que a gente tem a questão a questão do desvio do pescoço, né, então a gente tem vários relatos aí de alteração, né, já da coluna cervical, né, por excesso de uso de eletrônicos. Então, são os problemas que a gente vê com maior frequência, né? Essa perda, opa, eu acho que eu fiz, aqui já falei, a alteração do sono também eu já falei, e aí a gente também, as formas de violência e abusos online, né? Eu acho que não cabe nessa live ficar falando, que a forma de violência e abuso online, eu acho que cabe uma live, né? Então, sextorção, estupro, né? Deepfakes, né? E cybertalking, cyberbullies, as redes de pedofilia, os trotes, os desafios perigosos, né? E aí eu acho que a gente está vivendo uma questão, né, que é muito importante. Eu tinha feito um slide sobre o Round 6, né,
que a gente viu, né, na França agora, recentemente, teve as crianças maiores, não sei se vocês viram, as crianças maiores que fizeram todo um jogo, né, para as crianças menores, e várias foram hospitalizadas, né? E a gente vê que foi um seriado que custou quase nada para o Netflix e que mais de 140 milhões de pessoas já viram, né? Extremamente violento, ele faz uma apologia à violência, então é isso que a gente tem visto, né? Eu acho que é frente a essas coisas que nós temos que ter uma voz mais ativa. Então, aí eu tirei, né, do documento da sociedade, lembrar que a sociedade brasileira vem desde 2016 orientando, né, e produzindo documentos, alertando, né, a sociedade, aos pais sobre o uso, né, inadequado, né, das tecnologias. Então, aí a gente já falou praticamente de quase todos eles, mas aí principalmente os problemas de saúde mental, irritabilidade, ansiedade, depressão, os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, os transtornos de sono, os transtornos de alimentares. Então, a gente vê uma rede grande, né, de principalmente meninas, né, com anorexia, bulimia, a questão do bullying, cyberbullying, a questão da distorção da imagem corporal, né, os riscos de todo aquilo que eu falei da questão das violências, né, e abusos, né, da sexualidade, nudez, né, abuso sexual, estupro virtual, os comportamentos autolesivos, né, indução e riscos de suicídio, aumento de violência, abuso e fatalidade, né, toda aí é só um esqueminha daquilo que a gente já falou lá para trás, né, inclusive também o uso e abuso de outras substâncias e drogas, né, ilícitas e também das lícitas, né. Então, assim, é importante, no contexto familiar, a gente ter né, uns fatores de proteção. Então, a gente fatores de risco são a falta de afeto e abandono, a falta de limites, né, a negação de comportamentos adequados dos filhos, a violência familiar, uma família disfuncional, episódios frequentes de estresse tóxico, o uso de álcool e drogas e a falta de suporte e apoio. Em contrapartida, nós temos diálogo e respeito, fatores de proteção, regras claras de convivência, modelos referenciais e saudáveis. Eu já estou terminando, tá, Carmen? Identificação, olhar de cuidados, oportunidades alternativas mais saudáveis, desenvolvimento de valores éticos, não uso de álcool e drogas e apoio e resiliência familiar. Eu acho que a gente tem alguns desafios que são muito importantes, né? Quer dizer, será que tudo é azul? Nem tudo é azul, né? E a gente lembrar aí de algumas questões que são colocadas, né, das 4 revoluções da humanidade que ocorreram no mundo, né? A gente hoje se fala, né, principalmente, usualmente, das 2 revoluções, que é a agrícola e a revolução industrial, né? Mas, porém, nós estamos passando por mais 2, né? Principalmente aí ditada pelo o livro A Terceira Onda, né, do Alvin Toffler, que é a chamada conhecida Revolução Pós-Industrial, que é a revolução da tecnosfera, né, onde, né, no momento ali, né, na revolução a revolução, o homem agrícola, a gente, né, vivia aí como nômade, vivia em tribo e tal, mas depois nós passamos a viver em pequenas comunidades, né, em pequenas aglomerações, depois para cidades, pequenas cidades, e hoje não, nós vivemos realmente num mundo, né, num mundo que ele é bem maior do que isso, né? Ele não está restrito mais a países, a cidades, a locais. E a quarta revolução, de acordo com o livro Sapiens, né, uma breve história da humanidade, do Harari, é que nós estamos vivendo uma sociosfera, né? Aonde nós temos uma estrutura social que se organiza não mais pelas questões geográficas, né? Mas que nós nos organizamos agora por grupos de afinidade e grupos de respeito, isso é uma outra estrutura social. Inclusive, ele fala, né, dos prosumidores, né, que são aqueles consumidores e produtores dos próprios produtos, que é aquilo que é jogado nas redes, né, na internet. Quer dizer, eu posso produzir qualquer coisa e jogar na internet, como eu posso consumir coisas que são jogadas, né? Então, ele coloca que o poder, pela primeira vez na história da humanidade, passa da indústria para o consumidor final,
Se alguém quiser, tem um podcast muito interessante e que vale a pena ser visto, né, nesse... eles têm perestroika, futuro das coisas, né, que eu acho que a gente tem que estar antenado, aí, prospectando futuros, né, principalmente nós que trabalhamos com criança. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, Gil, Tá. pode falar. Então, acho que aí tem 3 polêmicas, assim, ao meu ver, bastante atuais na discussão sobre a vida das crianças e adolescentes nessa cultura digital, né? Que a mediação adulta, né, nas salas do uso das telas em criança, então, assim, que é além daquela questão, assim, é hora de desligar o celular, né? Mas eu acho que a gente tem que discutir sobre isso, principalmente quando a gente vê que, por exemplo, Tim Cook, hoje o CEO da Apple, diz assim: não quero meu sobrinho nas redes sociais. Então, quando alguém, né, que produz tecnologias para essa cultura digital diz isso, como a gente tem grande parte das crianças, né, sendo educadas no Vale do Silício, sem telas, a gente tem que parar e pensar por que nós temos e nossos filhos, nossos netos têm que consumir. Então, acho que é importante, né, pensar que os gurus digitais estão criando seus filhos sem tela. Então, como que não é isso, né? Assim, eu acho que não temos que ser tão apocalípticos como Humberto Eco, né? Nos apocalipses integrados na década de 70, que ele colocou essa questão, principalmente com o uso da televisão, né? Mas a gente tem que pensar como que nós vamos trabalhar essas mediações do uso das tecnologias digitais, né? E dos riscos dessa tecnologia, né? E a gente tem algumas coisas muito interessantes, tem um artigo muito interessante sobre isso, né? Crianças e mídias, da Gilca Girardello, inclusive a minha xará, e ela faz essa discussão de uma forma muito bacana, né? Que a mediação da navegação, a discussão das escolhas, né, discutir as escolhas. Então, ela propõe aquilo que Thyssen propôs, né, em 2016, que é autorregulação, alternância e acompanhamento. Então, que é algo que é uma participação ativa, né, dos pais nesse diálogo, né, e principalmente dialogar com as vertentes educativas, né, numa mediação educativa nesse processo. Né? Então, assim, eu acho que nós precisávamos pensar e discutir um pouco sobre isso. Né? Outra questão é a necessidade de formar crianças para lidar com a desinformação em massa, né? Revalorizando a dimensão crítica da mídia e educação. Então, nós vimos isso no Brasil, né, gente? Infelizmente, nós vimos um crescimento das fake news, né? Então, saber trabalhar com o protagonismo infantil, com relação garantir que cada criança ela entende que os padrões éticos são esses das mídias, né? Garantir que ele olhe, né? Que ele faça conferência, né? Daquilo que é colocado, né? Porque elas são receptoras passivas, mas aí a gente pode mudar elas para ser agentes criativos, né? E principalmente que eles possam ter uma dimensão crítica, né? Hoje nós temos que estar trabalhando, né? E principalmente vocês se lembram do Manifesto de Defesa da Verdade contra a Desinformação e pela Democracia de 2019, né? Mas que tem aspectos chaves aí que é fundamental que a gente trabalhe, né? Porque nós somos muito mais usuários, né, e usuários ativos do que audiência, como era antes da rede de TV. Então, e principalmente, transformar as nossas crianças, elas mesmas, em vetores de deseducação anticidadã. Né? A gente viu isso muito, né? Com relação às vacinas, com relação a tudo. Eu não quero entrar na questão política, né? Mas é uma coisa que nos assombrou a todos, né? Então, a principal regra, né? Não é começar pela regra de ouro. Na dúvida, não compartilhe.
né? Então, isso é um desafio, que é um desafio não só da educação, mas é um desafio que a gente entende que tem uma necessidade interdisciplinar nesse desafio. Outra questão, que é um grande desafio, é o lugar reservado à corporeidade das crianças em uma sociedade atravessada pelo digital. Né? Lembrando que nós vivemos, né, nesse dualismo cartesiano que separa o sujeito do seu corpo, né? Mente e corpo. Né? E hoje a gente trabalha, né, um pouquinho mais até, né, na questão aí que, além da mente e corpo, né, a gente, e é principalmente a neurociência, veio trazer mente, corpo e consciência. Né? Mente, cérebro e consciência. Então, aquilo penso, logo existo, né? Essa questão dual, ela muda completamente, inclusive com a questão, né, da colocação do corpo, né, como as questões impressas nele, como gênero, sexualidade, os bullying, a questão dos padrões de beleza e tudo mais. Quer dizer, e lembrar sempre que a criança é um corpo no mundo, né? Então, inclusive nas suas relações com relação à mídia, né? Então, para a gente trabalhar então essa existência, né, de ser no mundo, que só é possível, né, com um corpo sócio-histórico e dialógico. Então, acho que a gente tem que trabalhar numa questão dialógica, e lembrando um pouquinho de Morin, né, esse corpo como um ser sensível, como um ser motriz, que se projeta no mundo, né, que incorpora né, o mundo consigo e essa criatura humana. Acho que isso é importante, né? Acho que Paulo Freire colocou isso, né, na questão de é preciso antes para aprender a ler a palavra, antes é importante a gente aprender a ler o mundo, e aí a gente tem que trabalhar também que nós somos corpos sujeitos em relação. Né? Então, isso é algo que nós precisamos trabalhar nesse cenário de compreensão dessas políticas, né? dessas polêmicas aí contemporâneas na cultura digital. Então, gente, eu já estou finalizando. O problema dos pais, então, não é limitar o tempo de uso diante das telas, é o que eles vão oferecer em troca. Né? Então, se torna fundamental saber, eu volto daquilo que a gente falou lá atrás, saber quem é o espelho ou modelo referencial durante as diversas fases do crescimento e desenvolvimento cerebral, mental e emocional, se são pais, famílias, se são telas, redes sociais, industriais de entretenimento. Então, fica essa questão. Né? Lembrando, né, Harari falou isso muito bem nas 21 competências do século XXI, né, e que a gente tem que trabalhar competências transformadoras, né, as competências socioemocionais, que é perseverança, são as pessoas que têm essas competências, são as pessoas do século XXI, né, perseverança, empatia, intuição, resiliência, gentileza e cuidado, generosidade, paciência, otimismo, fé, criatividade, foco, coragem, perdão e gratidão. E aí, desculpa, eu acho que acho que eu passei aqui rápido, mas o grande desafio, entendo que nosso, né, é transformar pessoas, né, neuroconectadas às suas emoções, potenciais e singulares, para a melhor versão de si mesmo. Né? Então, acho que esse é o nosso grande desafio, principalmente como pediatras, e eu vou terminar com a poesia de Drummond. E lembrando também uma fala do Humberto Eco, eu adoro Humberto Eco, vocês já perceberam, né? Porque eu era uma alienada, né? E eu me justificava alienada pelo Apocalipse Alienados do Humberto Eco. Eu só fui ter televisão em casa quando meus filhos eram grandes, então Humberto Eco dizia assim que a gente, que na verdade o que fica para nós, né, é aquilo que os nossos pais, que fica para nossos filhos, é aquilo que os nossos pais nos ensinam em pequenos momentos, né, de companheirismo, onde eles às vezes não estavam nos querendo ensinar nada, né? Então essa é a singularidade da vida, né? Então eu gostaria de terminar com essa poesia. Eu desconfiava. Todas as histórias em quadrinhos são iguais. Todos os filmes norte-americanos são iguais. Todos os partidos políticos são iguais.
As mulheres que andam na moda são iguais. Todas as fomes são iguais. Todos os amores são iguais, iguais, iguais. Iguais todos os rompimentos. A morte, igualíssima. Contudo, o homem não é igual a nenhum outro homem, bicho ou coisa. Nada é igual a nada. Todo ser humano é um estranho ímpar. Então, gente, é isso. Nós somos estranhos ímpares e eu acho que o nosso grande desafio é trabalhar, né, essa singularidade, né, que essas redes sociais, de uma certa forma, tentam nos colocar, né? Então é isso, acho que é isso que eu queria falar. Não sei se atingi o meu objetivo que vocês queriam, Carmen. A Carmen Excelente. colocou nessa fria, né? Bom, não tinha ninguém mais indicado, ninguém melhor, professora Gilca. Parabéns, excelente explanação. Um tema tão assim, tão difícil. Acho que você pegou assim muito amplo, né? Adorei. Muito amplo. Espero que todos assim, foi assim, pegou lá do início de conceitos, né? Foi bom que relembrou bastante esses conceitos. Espero que todos tenham, né? Tenho certeza que todos gostaram. E vamos abrir aí para as considerações. Não sei qual que é o tempo, não sei se o pessoal da sociedade, em nome da sociedade, já agradeço, né? Você também é do nosso departamento de adolescência, mas eu achei fantástica a sua explanação e quero deixar aí o chat aberto para que possam perguntar. Já estamos aqui dando os parabéns para você, aula maravilhosa, coraçõezinhos aí para você. Tá? Peço a todos, agradeço aí a participação de todos que ficaram aí desde o início até agora. Nós temos aí uns 30 participantes desde o início. E assinem a lista de presença, tá? Para poder receber os certificados da aula. E podem mandar perguntas, viu? Carmen, eu esqueci de agradecer a todos, né, que tiveram essa paciência comigo aí de ficar. Eu vi que muita gente ficou aí bastante tempo. Não, Muito todo mundo está obrigada, aí desde o início. tá? Obrigada, tuas ordens, querendo conversar, querendo discutir, querendo tomar um café. Esse é um tema que eu tem me chamado muita atenção. A gente conversa muito, né, sobre isso, né, Carmen? É um tema bastante amplo e bastante atual, né? Nossos adolescentes e crianças ficaram dentro de casa esse tempo todo, né? O ano passado ninguém foi para a escola, não podia ir, né? Não tinha ninguém vacinado, professor, ninguém, estava uma loucura, né, Gilca? E Sim. aí só fez foi aumentar esse perigo, né? O perigo, como você falou, né? Da violência doméstica, e aí começou esse perigo de tudo isso que esse uso da tecnologia em demasia acometeu para eles, e agora a gente está colhendo aí essas dificuldades. Então, está na hora de repensar, né, de frear isso, de desacelerar e começarmos a auxiliar também os pais nisso, né? Os pediatras, os educadores e todo mundo se unir em prol disso aí poder perguntar, né? Chegou uma pergunta aqui, olha, no privado, como controlar o uso da internet sem fuxicar nas conversas? Estava lá uma pergunta, né? Chegou na Sociedade de Pediatria. Como controlar o uso da internet sem fuxicar nas conversas dos filhos? Eu acho, sabe, Carmen, assim, como pediatra, eu trabalho com uma questão assim que falo que eu tive uma grande oportunidade na vida, que meus avós já tinham um nível superior, né? Os meus pais tinham um nível superior, e a gente sempre em casa, desde o meu avô, a gente sempre teve uma cultura de responsabilidade. Então, eu entendo que a gente tem que trabalhar principalmente dentro disso, né? De estabelecimento de limites. Como diz meu filho, ele fala para minha neta de 15 anos, sua avó, você acha que sua avó era boazinha? Sua avó não era, não. E eu brinco muito com ela, olha, nem Deus foi bonzinho. Se você pegar o Velho Testamento, tem lá, Deus mandou matar, né, destruir e tudo mais. Então, gente, é estabelecimento de limites claros, né? E realmente o limite não foi cumprido, tem que ter consequências. Então, a gente tem que trabalhar, eu acho que a gente tem que trabalhar desde pequeno, né, com esse conceito, né, e lógico que dentro, né, de cada faixa etária, aquilo que, do ponto de vista cognitivo, ele alcança, né, aquilo que
responsabilidade é aquilo que e o que fazer quando isso não foi cumprido. Eu entendo dessa forma, como disse, eu nunca olhei, nunca abri a gaveta dos meus filhos, nunca abri o guarda-roupa deles sem autorização, né? Então, eu acho que isso também a gente trabalha com os filhos outras noções de valor, respeito, né? Liberdade com responsabilidade. Eu acho que isso é fundamental, porque senão a gente, eu não preciso ser vigiada, eu não quero ensinar para os meus filhos nem para os meus netos, né? Hoje com meus netos, que eles precisam ser vigiados para ter responsabilidade. Ao contrário, eles têm responsabilidade, por isso eles não precisam ser vigiados, né? É a forma que eu penso. Diferente de alguém, por exemplo, que tem um transtorno de conduta, né? Nós não estamos falando aí, estamos falando da adolescência normal. Não estamos falando de quem tem um transtorno de conduta, nem de quem tem uma drogadição. Eu tenho pegado muito no consultório isso, crianças que são os pais, são orientados assim a vasculhar a vida da criança. Eu acho isso assim uma perda uma perda de autonomia, né? Você não ensina autonomia. Na verdade, todas as pessoas, desde lá na nosso ambulatório de transtorno, desde pequeno, o que a gente faz com a criança? É trabalhar autonomia, né? A partir das diversas habilidades que ele vai adquirindo, né? Quando ele começa a andar. Então, assim, o que eu acho que falta muito é essa supervisão. Olha, criança tem que ter responsabilidade em casa, criança tem... Meus filhos sempre arrumaram a cama, tinham que lavar as calcinhas, cuecas, essas coisas. Então, assim, a gente tem que dar responsabilidade. Quer dizer, se você não faz isso, aí é difícil você ter outras coisas. Eu acho que é um conjunto que já vem desde muito cedo, sabe, Carmen? Essa a minha, é a forma que eu penso. Tá? Ele tem que ter pelo menos uma gaveta dele, né? Às vezes a gente fala, dorme num quarto com um monte de irmãos, mas ele tem que ter direito pelo menos a uma gaveta dele que você não vai abrir, você não vai futucar. A privacidade dele tem que ser respeitada. Sim. E é isso, é como diz aqui a Adeir da Silva, né, que está também assistindo, na hora que você falou, já tinha falado aqui. Liberdade com responsabilidade. É isso mesmo, a gente tem que botar limite, não é lá fora na vida que vai botar o limite já começa dentro de casa. E se você já começa a colocar o limite, ele já vai entender isso, sem trauma, e ele vai respeitar. Né? Então, ele vai conseguir colocar. O que não dá, né, Carmen, assim, por exemplo, vamos supor, a gente vê pais, por exemplo, que liberam o filho para ir numa rave, né, as antigas raves aí. Olha, vai dar, como diz na linguagem deles, vai dar ruim, né, porque ele tem um grupo, ele é influenciado pelo... Então, a gente também tem que saber aonde que a gente tem que fazer toda essa medida. Quem faz somos nós, adultos somos nós, né? Então, se eu não assumo responsabilidade sobre o meu filho, sobre onde ele anda, sobre que grupo ele está, como é que eu vou exigir dele responsabilidade, não é? Carmen, acho que eu falei demais, acho que a gente não tem mais perguntas. Então tá certo, gente. Muito a gente obrigada. Não tem mais nada, só quero agradecer a presença da professora Gilca até agora, a disponibilidade. Esperamos ter outras lives, viu? Que você volte e que vocês também, gente, que estiveram com a gente até agora, preencham aí o formulário e agradeço a presença de todos. E em nome da sociedade, boa noite aí, agradeço a sociedade também, tá bom? Boa noite a todos. Tchau, fiquem com Deus. Boa semana a todos. Boa noite. Obrigadíssimo. Tchau. Boa noite.